falar de ondas? Não é essa onda que vocês estão vendo aí, não. É o som. Aí, você já deve ter se perguntado o que é o som, né? Ou seja, o que é a música, né? O que é esse som que viaja a 1.200 km por hora, a velocidade do som, e chega até os nossos ouvidos, né? Será que existe uma partícula do som? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Acompanhe aqui com a gente. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Conhecimento é Verdade, o seu canal de ciência e de divulgação científica, que é muito bacana. Bom, eu sou o Giovanni e já recebi a seguinte pergunta: Giovanni, o que é o som? Muita gente não sabe o que é o som, né? Ou o que representa o som, né? Se é que ele existe, né? Porque nós não conseguimos ver, né? Essa coisa invisível que permeia o éter e chega até nós, né? Bom, existe sim uma explicação para o som. Então, esse vídeo ele vai ser mó onda, cara, tá? E quando eu falo esse jargão popular de vai ser uma onda, é porque de fato, para entender o que é o som, nós temos que entender o que é a onda, tá? Porque é isso que vai representar o som, né? Bom, para entender isso, então a gente entra no mundo da física, né? Nós temos dois tipos de ondas, tá? A onda eletromagnética, que é aquela que não precisa de um meio material para se propagar, né? Por exemplo, a luz, tá? Ou as ondas de rádio, né? E nós temos as ondas mecânicas, que precisam sim de uma partícula, né? Ou de um meio para se propagar. Por exemplo, a água, uma corda, né? Ou o som. E qual que é o meio material em que esse som vai usar então para chegar até nós, né? Esse meio é exatamente a partícula do ar, que temos em abundância aqui agora onde eu estou gravando esse vídeo e onde vocês estão. Ou seja, 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, tá? É por causa disso que o som ele não se propaga no espaço, né? Ou seja, no vácuo, porque você não tem a partícula do ar lá no vácuo. Então, basicamente, o som ele precisa de um meio material para se propagar, né? E é por isso que o som se propaga então na nossa atmosfera. É um privilégio nosso, dos seres humanos, então, escutar e ter o som aqui na nossa atmosfera, né? A gente tem que ser muito grato por isso, né? E daí vai surgir a música e toda essa maravilha que a gente conhece, né? Bom, então, falando de ondas, né? A gente tem que entender que nós temos essa onda, ela pode ser unidimensional, tá? Bidimensional e tridimensional. Quando eu falo unidimensional, um exemplo é a corda. Quando você faz aquela onda na corda, ela só tem uma direção para poder ir. Uma onda bidimensional. Quando pinga uma gotinha de água, né, no mar, num rio, ele faz o quê? Aquela onda que começa a se propagar. Aquela é uma onda bidimensional, ou seja, ela vai para mais lados. E você tem também a onda tridimensional, que é o caso da música, né? O caso do som, porque ele se propaga de todos os lados até chegar até você. Lembra-se, nós vivemos, né, numa quarta dimensão, ou seja, nós temos 3 dimensões, tá? Espaciais e uma temporal, ou seja, profundidade, largura e altura, e uma quarta de tempo. Então o som ele vai se propagar em todos os ambientes, em cima, baixo, lado, até chegar a você, né, viajando a 1.200 km por hora. Olha que magia, cara, né? O som é uma coisa muito mágica. Lembra, o som ele não cria partículas. Então, respondendo o que eu falei no início, não existe partícula do som. O som ele propaga energia. Essa propagação ela traz energia até nós, tá? Essa energia entra então na gente, por isso que alguns dizem que o som é uma centelha divina, né? Porque assim como o universo surgiu de uma energia condensada, né, que deu a explosão do universo, tá? Então o som também cria essa energia e chega até nós, tá? Então o som é uma coisa divina. Bom, e para entender então o que é uma onda, pessoal, olha só, nós temos o que a gente chama de FAC. O que é a FAC? Tá? Nós temos a frequência da onda, tá? A amplitude da onda e o comprimento da onda. Isso é o que vai definir o que é uma onda, né, e como ela deve funcionar. Então, um exemplo de frequência da onda. A frequência ela é medida em hertz. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar, né? Então ela é medida em hertz, tá? Então, o que é a frequência? A frequência ela quer dizer pra gente quantas vezes essa onda, né, ela vai se repetir em um único segundo. Então, por exemplo, 50 Hz é o mesmo que essa onda se repetir 50 vezes em um único segundo, tá? Um outro exemplo para vocês. A nota Dó, ou seja, essa nota aqui, ela tem
262 Hz, tá? Essa é a nota Dó. Então, um outro exemplo para vocês entenderem agora. Quando você caminha, tá? Você dá... O som do seu passo é um passo por segundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ou seja, se você conseguisse, né, dar 262 passos em um único segundo, o som que seria reproduzido no seu passo seria mais ou menos o que a nota Dó reproduz. Ou seja, isso daqui. Bacana, né? Então, o ouvido humano, o som mínimo, né, o hertz mínimo que ele consegue captar é de 20 Hz e vai até 20.000 Hz, beleza? Então, olha, isso é a frequência, tá? Quantas vezes essa onda, tá, ela vai se repetir em um único segundo. Bacana? Agora a gente vai para amplitude da onda. O que é amplitude? Tá? É a altura máxima, né, em que essa onda chega. Por exemplo, esse Dó que eu acabei de tocar aqui, tá? Ele vai ser tão alto que ele pode chegar do outro lado da rua, né? Então, basicamente, para vocês entenderem o que é amplitude, seria isso daí, né? O ponto máximo que essa onda vai chegar, do outro lado da rua, do outro lado do quarteirão, né? Se eu tocar baixinho, só aqui no ambiente, nessa sala onde eu estou, né? Então, amplitude da onda é a altura dessa onda. Então, provavelmente, ela chegou até lá fora, tá? E por fim, a gente vai para o comprimento da onda, pessoal. O que é o comprimento da onda, né? Bom, comprimento da onda, quando a gente faz um gráfico do que é uma onda, eu vou colocar o gráfico aqui para vocês, olha só que bacana. Em cima, pessoal, é o que a gente chama de crista e embaixo é o vale, né? Então, isso vai ser representado, esse é o gráfico, né, de uma onda propriamente. E o conjunto dessas ondas é o que a gente chama de período. Então, o comprimento da onda, tá, é quanto tempo essa onda vai durar, né? Se é um tempo maior ou um tempo menor, ou seja, o período, né, essa série de ondinhas é o período, se ele vai ser maior ou se ele vai ser menor. Então, por exemplo, vou tocar uma outra nota aqui, olha só. Tá? Foi rápido. Agora, se eu toco uma outra nota que tem um período maior, ou seja, a onda ela vai demorar mais para acabar, ou seja, ela vai se sustentar mais tempo, né? Então, olha só. Tá? Isso é o comprimento da onda. Bacana? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né? Então, de modo geral, você deve, né, tá se confundindo principalmente entre amplitude e comprimento. Amplitude é a altura em que essa crista e esse vale vai fazer, e o comprimento é a distância entre o quê? Entre essas cristas, né? Ou esses períodos, né? Então, quanto mais distante está o período, tá? Mais tempo essa onda vai durar no ambiente que você está, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso é o som, tá? O som é representado por ondas, porque não existe uma partícula física do som, né? Pelo contrário, né? Ele usa de outras partículas, como a partícula do ar, para se propagar e chegar até você. Porque lembre-se, é uma onda mecânica, então ela precisa de um meio material para se propagar aqui onde a gente está, tá bom? Então, essa é a magia do som e principalmente a magia da música, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro. E se você tem alguma informação para compartilhar e para acrescentar, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembre-se, se inscreva no canal e seja bem-vindo ao nosso grupo aqui de estudo, né? Conhecimento é Verdade, o grupo do nosso Facebook. Seja membro também e se inscreva no nosso canal aqui de divulgação científica, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fui!